Boa noite, pessoal. Estamos de volta. Bloco 9. Agora vem os exemplos clínicos, tá? Das diferenças socioculturais, etc. Vídeo 1, falando sobre Aaron. No bloco passado, a gente começou a explorar o papel do meio e da cultura na formação da nossa personalidade e, em especial, a importância das influências culturais na adolescência, a fase da estruturação da identidade sexual e etc. E tudo aquilo que a gente já vem vendo, formação do ego e tal. A gente vai começar a pensar sobre essas questões a partir de exemplos. Para começar, uma comparação entre um exemplo da literatura e um exemplo de um artigo de jornal de fases e épocas diferentes, tá bom? A ideia é comparar as dificuldades na adolescência em contextos socioculturais diferentes, em épocas históricas diferentes, tá bom? E refletir sobre as correlações, se existirem, e diferenças entre elas. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre esse livro, o livro da gramática interior, do David Grossman, tá? Que fala sobre o quê? O personagem é Aaron, um menino púbere, e o livro fala sobre a dificuldade desse garoto chegando na puberdade, filho de refugiados judaico-poloneses que crescem em Jerusalém, e a gente vai conversar sobre o período entre 65 e 67, que ele está ficando púbere, que ele está vivendo a adolescência, no auge da Guerra Fria, logo após a construção do Muro de Berlim, que separou milhares de famílias judaicas, inclusive a dele. No segundo vídeo, a gente vai conversar sobre uma reportagem do New York Times, tá? De junho de 2019, portanto, ano passado, mundo contemporâneo, que usa o caso de um adolescente transgênero, o Selen, tá? Não binário, como disparador para uma conversa com vários participantes que comentam em primeira pessoa sobre a experiência própria deles, como são as dificuldades e desafios da condição não binária. Qual o intuito? Comparar os desafios de passar pela adolescência, o que tem de comum as diferentes épocas, o que muda em épocas diferentes, em sociedades diferentes, qual a importância desse debate para a área de saúde mental e emocional. Ui, vespero, hein? Vamos lá? Só que nesse bloco a gente vai usar alguns recursos de dramatização dos personagens, tudo bem? Vamos fazer um negócio diferente aqui. Vou ser uma narradora em off, comentando sobre o Aaron, e o Antônio vai ser o protagonista da nossa história, combinado? Aaron, púbere, 10, 11 anos, crescendo em Jerusalém, ali em 65, 69. Qual é o chão psicológico do Aaron? Moral e costumes mais rígidos, lembram? Mais conservadores. Ele é filho de pais de classe média naquele momento. Quais são as aspirações sociais naquele momento de classe média? Ter uma profissão e uma família, não é? Vamos pensar então numa família judaica, não é? Judaísmo é uma etnia, mais do que só uma religião, uma comunidade, não é? Definida aí por especificidades socioculturais, certo? Língua, religião, costumes e etc. Então vamos imaginar o Aaron, na década de 60, século passado, começando a viver a puberdade. Quais eram as referências? Vamos lembrar ali do que a gente falou, vem falando sobre a adolescência. Quais eram as referências identitárias dele, as referências de masculino e feminino? Nesse momento, na entrada da vida, puberdade e adolescência. Na cultura dele, homens deviam ser viris e provedores. E as mulheres? Delicadas, prendadas, eram educadas para serem escolhidas, não é? A maior vergonha do mundo era ficar encalhada, não ter um marido, não era uma humilhação para alguém ou para um menino que não se desenvolve. A situação ficava muito ruim, era muito difícil. O que mais importante surge na adolescência? Sofisticação intelectual, lembram? Salto, amadurecimento psicológico, exigência para a vida adulta. Como é que era o solo intelectual ou chão daquele momento? Ali naquele momento os valores patrióticos eram mais importantes, pelo menos é o que aparece no livro, não é? O orgulho de ser judeu, o que é ser judeu, todas as questões que vinham acontecendo naquele momento. Isso era a expressão de amadurecimento, se colocar de uma perspectiva política, ter opiniões
e, e pensamentos originais e tal sobre isso, era uma expressão de amadurecimento intelectual e moral naquele momento, naquela cultura. E o Aron? Foi uma criança prodígio, era um líder, todo mundo adorava, era super criativo, tinha mil brincadeirinhas de espião e etc. E chegou na puberdade, ele não se desenvolveu. Como falar? As coisas que eu tenho no meu interior se tornaram, nos últimos tempos, pelo visto, tão íntimas, expressas numa gramática tão particular e tortuosa. Como é possível pô-las pra fora? Num desses jantares de família, a mãe dando aquela alfinetada, pois é, músico não vai ser, né, porque talento você não tem, né, não é que você seja um Mozart, né, e aí o tio vem, dá outra alfinetada, que isso, Rinda? Rinda é a mãe do Aron. Você não tá alimentando direito o nosso bar mitzvah? Não tá dando de comer pra ele? Não tá dando o que ele precisa? E aí vem a outra tia e completa o massacre, né? Conservado seu filho, né? E aí daqui a pouco solta a finaleira. Bom, mentalmente, ao menos, ele parece normal. E aí daqui a pouco a gente vê a mãe cobrando dele. Olha, eu não sei, Aron, eu acho que eu tô começando realmente a acreditar que você faz isso de propósito. E os amiguinhos, né? Coisa importante na adolescência. Enquanto os amigos cresciam, o Aron ficava nas listas de gogóis, axilas, pernas cabeludas, espinhas, suores, coisas que para ele não chegavam. E os primos? Lembra dos primos? Candidatos a primeiros namorados, namoradas, os ídolos dos mais novos? Pois é, o primo de Tel Aviv, quando chegava a hora de encontrar o primo, ele agora todo magrinho, mirradinho, e o primo todo bonzão, era aquele momento constrangedor, né? E aí, Aron, deixa eu te contar uma coisa. Quando a mulher bota uma corrente de ouro no tornozelo, é sinal seguro que ela é gay. E se de repente ela aparecer cheia de espinha, é porque ela tá naqueles dias. Ah, e ó, o homem tem que transar 3 vezes pelo menos por semana. Senão, a gente explode de acúmulo de energia. Judô. Eu preciso fazer judô. 3 ou 4 golpes bastam. E depois, insiste ainda. If you wanna be a brother, put your father in your mother. Repete comigo, babaca, senão eu te enfio o cacete. E vem a primeira namorada. Lembra da primeira namorada, paixão platônica? E ele se apaixona pela Yael. Ela faz aulas de balé, ela é inteligente, ela é petulante, ela é perfeita nas maiores imperfeições. E tem o grande amigo, lembram do grande amigo? Pois é, o grande amigo era o Guidon. E o Guidon estava afastado do Aron, sabe? Achava que o Aron estava meio criança, bobão, magrelinho, meio infantil. Mas, com a Yael na jogada, ele volta a se aproximar do Aron. E eles criam uma amizade muito especial. O clima de magia se mantém até a mãe instalar a dúvida. Chega buzinando no ouvido dele: ouça, meu filho, olha o que eu digo, Aron. Se esperar muito, ele vai tirar a sua belezinha. Nessas coisas, meu filho, não tem amigos nem favores. Quem é forte, chega primeiro, é que leva. E o que fica ali, delicadinho, como titica. E o grande amigo e a primeira namorada se alistam ao movimento sionista e viajam. Ele saca que talvez tenha comido uma mosca. Ficou meio para trás. E na hora dos debates políticos? Chega a hora ali da exigência de opiniões e conceitos próprios. Eu comentei que naquele momento aquilo era super importante na cultura deles, né? Então chega o Guidon e espreme ele. E aí, Aron? Debochando, né? O que você pensa sobre o movimento? Diz alguma coisa ao invés de ficar aí sorrindo igual um babaca. Eu nunca pensei sobre isso. Tapado. Por que não inventou alguma coisa? Agora ela vai pensar que você é um pirralho, idiota, sem opinião própria. Eu não sei o que são esses valores. Na minha casa ninguém nunca falou sobre eles. Meus pais são pessoas íntegras, não roubam ninguém.
Só do imposto de renda, mas isso aí todo mundo faz, tá? Só quando a gente for adulto, maduro, que vai entender o que são esses valores. Eu tava sufocado, confuso. Eu queria correr para os meus pais na cozinha. Mas sabe, quando você de repente entende que não é mais um menino? Foi aí que eu percebi o significado de não ter corrido. Talvez eu nunca mais corra assim. Que tal? Empreendendo, né? Tentando outras possibilidades. Curtiram? No próximo episódio, a gente vai conversar sobre o artigo do New York Times, lembra? Sobre pessoas com condições fluidas, os não binários. Compartilhem, comentem, se inscrevam. Polegar.